Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje é dia de falar sobre autoconhecimento. Precisamos falar muito, mas muito mesmo sobre o autoconhecimento. Acho que se tivesse uma dessas palavras, desses temas, desses tópicos, né, que eu tenho escolhido aí para falar nos últimos vídeos, se tivesse um para dizer qual é a palavra, porque como eu já disse, todos significam a mesma coisa, todas as palavras significam a mesma coisa, são sobre a essência do ser. Mas, se me pedissem para escolher uma palavra, essa palavra é autoconhecimento. Nunca na história da humanidade se precisou tanto falar sobre o tal autoconhecimento. E eu tenho falado já há algum tempo, né? Tentado explicar que o sistema ele se apropria toda vez que surge uma possibilidade através de um mestre, através de um iluminado, toda vez que surge a possibilidade de que as grandes massas se encontrem e se libertem, o sistema se apropria, se utilizando, obviamente, porque o sistema somos nós, então o sistema se utiliza de nós mesmos para se apropriar. E está acontecendo a mesma coisa com o autoconhecimento, com aquilo que se chama espiritualidade, que é a mesma coisa, como eu disse, mesma coisa que autoconhecimento. Está acontecendo a mesma coisa com tudo aquilo que se refere à libertação do ser, que foi aquilo que Buda tentou ensinar, Lao Tse tentou ensinar 500 anos atrás, aquela chamada chuva de estrelas que aconteceu na Grécia também em torno de 2.500 anos atrás, com todos aqueles filósofos, né, os chamados filósofos clássicos. Foi também o que se tentou fazer, tentou se trazer para a humanidade através de Platão, Sócrates e tantos outros, a compreensão do ser, a compreensão de si mesmo através do autoconhecimento. Talvez possamos dizer que Platão e Sócrates foram os que mais foram aqueles que recarregaram, que trouxeram outra vez, né, para o meio das massas a urgência do autoconhecimento através da máxima, né, conhece-te a ti mesmo, do ensinamento máximo. Porque isso é engraçado como o que acontece, o que o sistema faz. Hoje em dia, isso é como uma frase de para-choque de caminhão. Quer dizer, é uma frase motivacional, qualquer coisa desse tipo. Quando, na verdade, é o ensinamento dos ensinamentos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, eles reacenderam a chama. E foi isso que Jesus, há 2.000 anos atrás, tentou ensinar também. O que acontece? Se você for esperto o suficiente, vai perceber a verdade daquilo que eu estou falando. O sistema se apropria, geralmente cria religiões, né, em torno dos ensinamentos dos grandes mestres. Jesus ensinou a mesma coisa com a seguinte frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Quando a gente compara e analisa, né, as frases sem apego religioso, sem apego a nenhum conceito, nenhuma ideia, a gente vê o quanto elas são idênticas. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Conhecerás tudo o que há. Então, quando Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, onde está o reino de Deus? Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Então nós temos que nos conhecer, temos que nos buscar, temos que tirar toda a sujeira que está tapando esse tal Deus, aquilo que Jesus chama Deus, que não é o Deus das religiões, não é o Deus do cristianismo, não era disso que Jesus falava. Quando ele chamou de Pai, né, ele justamente estava tentando dissociar aquela noção que os judeus tinham de um Deus antropomorfizado, de um Deus
vingativo e com todos os atributos humanos. Ele conseguiu em partes porque alguns, principalmente até o século IV, quando foi criado o cristianismo, né, 400 anos depois da morte de Jesus, que foi criado o que nós conhecemos como cristianismo hoje, até lá, as pessoas que estudavam os ensinamentos de Jesus, uma grande maioria realmente compreendiam o que ele estava ensinando, até porque era mais integral, né? E depois, com a criação do cristianismo, muita coisa foi jogada fora, muita coisa foi escondida, varrida para debaixo do tapete. Muitos ensinamentos de Jesus, né, foram varridos para baixo do tapete e ficaram totalmente incompreensíveis. Chegaram até nossos dias totalmente incompreensíveis mesmo. Somente aquele que penetra no mistério, né, que é isso que significa ser místico. Somente o místico é aquele que penetra no mistério, que vai a fundo em si mesmo, né? Porque o que é ser místico se não é ser uma pessoa em busca do conhecimento de si mesmo? Enfim, então, as duas frases, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscai a si mesmo e todo o resto vos será acrescentado, né? Conhecerás os deuses e o universo e os deuses. Quer dizer, tudo que há para ser conhecido está dentro da pessoa. Se a pessoa não encontrar dentro de si mesmo, não encontrará em lugar nenhum. Esse é o restante da frase, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se não encontrar o que está procurando dentro de ti mesmo, não encontrará em lugar algum. Mais recentemente nós tivemos aí um outro grande mestre, que é Ramana Maharshi, um grande iluminado aí do século XX, que disse: descubra quem você é e todos os outros problemas se resolverão. Quer dizer, o problema número 1 é você. Descubra quem você é e todos os outros problemas se resolverão. Então, o assunto do terceiro milênio, que está começando, que começa agora, então cada vez mais a gente está ouvindo falar nessa palavra, autoconhecimento, só que é óbvio, né? Como eu disse, o sistema se apropria, então está vindo uma enxurrada de técnicas, de práticas, de formas dentro do sistema, né, de ganhar dinheiro com autoconhecimento. Eu falei num outro vídeo, até inclusive comparei com a questão da sustentabilidade, né, do aquecimento global. Então o sistema vai e se apropria, quando na verdade cada um de nós deveria ter dentro de nós mesmos a consciência, o que eu estou fazendo para contribuir com o aquecimento global, o que eu estou fazendo para contribuir com a falta de sustentabilidade a que nós chegamos. Bom, coisa simples, né? Não consumir não usar copo descartável, usar o mínimo possível de sacola plástica, são coisas no dia a dia que cada um pode fazer, não usar canudinho de plástico, enfim, um monte de coisa aí que a gente pode descobrir, a gente vai descobrindo que quanto menos lixo a gente produz, mais a gente está colaborando com a sustentabilidade do planeta. Trocar de celular com menos frequência, ou de TV, ou de computador, essas coisas todas, né? E por aí vai. E na verdade, o que acontece? O sistema acha um jeito de transformar uma necessidade humana numa necessidade de consumo. Então, o sistema sempre acha um jeito de explorar, no sentido exploratório mesmo, né? de explorar os outros, nesse sentido que eu quero dizer. E está acontecendo a mesma coisa com o tema espiritualidade, está acontecendo a mesma coisa com o tema autoconhecimento e todo o resto, como aconteceu com o tema amor, como eu falei também já num outro vídeo, né? O sistema achou um jeito de ganhar dinheiro e transformar amor em romance, ganhar dinheiro em cima do tema e transformar toda a ideia transformar toda essa coisa maravilhosa, fantástica que é o amor. Ao invés da gente conhecer o amor, a gente acaba se entregando para essa noção, para esse conceito, na verdade, fajuto, né? Porque todo conceito
é fajuto, está dentro de uma linha de crença, de ideia, né? Está dentro da mente, todo conceito está dentro da mente. Então, todo conceito é fajuto no sentido que a verdade é a verdade. O conceito não destrói a verdade, a crença não destrói a verdade. Eu não preciso acreditar que o Sol vai nascer todos os dias, ou que a Terra gira em torno do Sol e por causa da mecânica toda envolvida, nós temos essa impressão de que o Sol nasce, né? Na verdade, o Sol está lá no cantinho dele, não tão quietinho como a gente acha que é, porque o Sol também está girando em torno da galáxia, né? Tem um monte de coisa que as aparências enganam, né? E a gente não precisa acreditar nisso, porque a verdade se cumpre. Isso acontece. Não acontece porque nós acreditamos em alguma coisa. A questão da crença, já falei várias vezes, não é o tema de hoje, mas é um tema inesgotável, né? É uma questão a ser muito avaliada, porque quando a gente se prende à palavra, né, a gente acaba não entendendo exatamente o escopo, né, o alcance que tem uma única palavra. Quer dizer, uma pessoa menos informada, no sentido de menos esclarecida, mas no sentido de uma pessoa que tenha menos autoconhecimento, nesse sentido que eu estou falando, conhecimento de si mesmo, ela vai interpretar com muito mais certeza as palavras no seu sentido literal. Uma pessoa com um nível mais profundo de autoconhecimento, de conhecimento de si mesma, vai se libertar disso, pouco a pouco, até chegar um momento que a palavra para ela é só uma seta que mostra uma direção. Mas ela só vai saber o que tem naquela direção quando ela for naquela direção. E for lá ver o que tem. A palavra vai dizer, siga. Mas se eu ficar parado e pensar, que legal, a palavra diz siga. Eu conheço essa palavra. Siga quer dizer, vá em frente. E eu não saio do lugar, a seta, nem a palavra siga significam absolutamente nada. Só vão significar alguma coisa realmente se eu sair do lugar e for até o local. Um exemplo meio tosco, mas está valendo. E mais do que nunca, então, a gente precisa falar sobre o tal autoconhecimento. É claro que, num primeiro momento, a gente vai buscar conhecer as nossas idiosincrasias mais evidentes, mais fáceis de reconhecer. O que acontece é que é óbvio que o autoconhecimento ele é interminável. Nós somos como uma cebola, né? Tira uma casca e tem outra e outra e outra e não chega no fim nunca, né? Não literalmente, óbvio que a cebola chega no fim, né? Mas o autoconhecimento ele é para a vida toda e para todas as vidas, né? Vida após vida após vida. Essa é a razão de uma existência humana, uma forma mais, entre aspas, uma forma mais rápida da gente conhecer a nós mesmos, né? Porque nesse mundo denso, aqui, nesse plano, é possível vivenciar experiências que noutros planos é impossível, são impossíveis. Tem uma coisa muito importante aí, nessa constatação. Esse plano material que a gente chama, esse plano denso, oferece determinadas experiências que não é possível em planos mais sutis. Então, o uso dos 5 sentidos, ele só é possível nesse plano, o exercício dos 5 sentidos. Então, é necessário para nós, como seres, como viajantes, né, estelares, como viajantes intemporais, eternos, de vez em quando buscar experiências diferentes que vão, as pessoas dizem que vão nos fazer evoluir, mas é outra palavra que tem um sentido, às vezes até capcioso, porque na verdade a nossa essência, a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro ser, ele não evolui, mas ele absorve as experiências.
E absorvendo as experiências, ele amplia a consciência na medida que ele viveu experiências que não tinha vivido antes. É nesse sentido, então, que se usa a palavra evolução. Mais do que nunca, a gente precisa abordar esses temas, largar um pouquinho de mão essa questão de politicagem do dia a dia, essa questão de fofoca, de celebridades, de futebol, esportes em geral, né? Que você já deve ter se dado conta que o mundo está meio distorcido com essa questão de um esportista ganhar milhões e um educador ganhar uma miséria. É assim porque se quer assim, mas nós somos os verdadeiros contribuintes, como eu disse antes, nós somos o sistema, porque nós mantemos o sistema assim, o nosso interesse nas coisas que o sistema oferece é que mantém o sistema funcionando. Então a gente não pode, nós consumimos tudo, de tudo que o sistema oferece, de tudo, desde música, alimento, enfim, tudo que o sistema oferece a gente consome e nós queremos consumir. Então não adianta nós sermos consumidores e depois dizermos, puxa, os professores deveriam ganhar mais. Nesse sentido que eu estou falando. Um pinguinho de autoconhecimento já nos leva a nos dar conta dessa divergência, desse conflito. E isso é um conflito dentro da gente. Então, na medida que a gente... Isso aí é o topo, é a primeira casca da cebola que a gente tira, quando a gente se dá conta dessas coisas. Desse nosso conflito que a gente cria. Nós somos seres conflitantes e é óbvio que nós vamos transbordar esse conflito para o mundo que a gente vive, para o nosso meio. É isso que acontece. Então nós transbordamos aquilo que a gente tem dentro da gente. Nós temos conflito, vamos transbordar conflito. A gente fala, nossa, os políticos são corruptos. Corrupção é um tema que tem que ser muito bem compreendido, porque a gente entende por corrupção o ato de aceitar propina, suborno. E não é isso, gente. É uma coisa muito mais profunda, que nós fazemos no nosso dia a dia sem nos dar conta. Já começa pelo fato de não sabermos quem somos. Então isso já gera uma corrupção. Nós não somos íntegros, nós não somos inteiros. Como vamos ser inteiros se a gente não sabe quem a gente é? A gente se identifica com o corpo tem determinadas necessidades. A gente se identifica com a mente cria necessidades que não existem, mas ela cria e, portanto, para nós elas passam a existir. Então, enquanto a gente acredita ser o corpo, acredita ser a mente, estaremos totalmente em conflito. No momento em que nós deixamos de acreditar e passamos a, então, saber quem somos. Saber é diferente de acreditar. E saber não é saber o que os outros dizem, não é saber o que os livros dizem, por mais profundos e psicanalíticos que sejam os livros, não importa. Não são os livros que vão dizer quem nós somos. É realmente aquela autoanálise profunda, sincera, que vai nos dizer quem nós realmente somos por baixo de todas essas camadas de cascas de cebola que foram nos colocando desde o momento que nós nascemos. Quer dizer, eu sempre falo isso aí, se você acha que é assim, você tem que ser assim e não tem outro jeito de ser. Mas se você tivesse nascido na China, você não seria igual. Ou em qualquer outro lugar do mundo. Você seria outra pessoa porque você teria nascido num meio completamente diferente, numa cultura completamente diferente. Claro que algumas influências são meio que gerais no mundo. Algumas maneiras de ver a vida, de ver as coisas, de enxergar as coisas são meio que gerais no mundo. Mas há muitas particularidades que fariam você uma pessoa diferente. Já começa por aí. Esse é o começo, é a primeira casca. Mas aí depois vai aprofundando.
Daí tem que chegar também, o autoconhecimento tem que nos levar a conhecer os nossos demônios internos, o autoconhecimento tem que nos levar a conhecer os nossos monstros, as nossas sombras. Invariavelmente, a gente não vai aceitar logo de cara, né? Então por isso a gente foge para a cultura, foge para o álcool, para as drogas, foge para a televisão, foge para o namoro, casamento, enfim, foge para o trabalho. Há várias maneiras de fugir e se distrair de si mesmo. Por isso que a gente foge, porque a gente não quer de maneira alguma encarar os nossos demônios e muito menos aceitar que eles realmente existem e estão dentro da gente, não dentro do outro. Isso dói, é onde nos leva o autoconhecimento, mas na medida em que eu me compreendo, eu compreendo o outro. Então é o único caminho para eu compreender o outro, é o único caminho para o fim das guerras, é o único caminho para a paz. O fim das guerras não está nos governos, não está nos políticos, porque eles ganham com as guerras. E se você estivesse lá, quem sabe se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Então não adianta criticar. O que faltou para nós foi essa oportunidade de estar lá. E então não adianta reclamar deles, porque nós só podemos combater o sistema, combater a Matrix, perdendo o interesse por ela e por tudo que ela oferece, através do autoconhecimento. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Conhece-te a ti mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então todo o resto vos será acrescentado e conhecerás o universo e os deuses. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!